Você já se perguntou qual é a melhor forma de evangelismo? Nós percebemos que muitas pessoas têm algumas dúvidas, têm medo, têm receio ou falta de conhecimento, e isso acaba impedindo as pessoas de realizar o evangelismo. Mas eu quero te dizer que há algumas ferramentas que estão à sua disposição. Mas antes de começarmos, queria te convidar a seguir as nossas redes sociais e também curtir os vídeos que você vai assistir. @EveryHome Brasil. Queridos, eu sou Fábio, eu sou o coordenador de evangelismo da Every Home e nós temos desenvolvido ferramentas para ajudar as pessoas justamente a vencer as dificuldades e barreiras do evangelismo. Uma das ferramentas mais eficazes que nós temos percebido é justamente o evangelismo relacional. O Instituto Alvo fez há alguns anos uma pesquisa sobre a forma que as pessoas chegaram até Jesus. É incrível que quando olhamos a pesquisa, 52% das pessoas que conheceram a Jesus foi por meio de familiares e amigos. É claro que as outras formas também são eficazes, como evangelismo de impacto, distribuição de folhetos, programa de rádio, mensagens evangelísticas nos cultos das igrejas, mas a diferença em percentual de entendimento do evangelho e a proximidade com Jesus é incrível quando pensamos no evangelismo relacional. Por isso eu quero te apresentar hoje um texto bíblico, dentro de vários outros que nós temos, mas um texto que muito claramente desenvolve e trabalha o evangelismo relacional por meio de passos e de uma forma muito prática. Eu queria te convidar a dar uma olhada com mais calma depois no texto de Atos, no capítulo 8, do verso 26 ao verso 40. Esse texto fala do encontro de Filipe com o etíope. Filipe está no conforto da sua igreja, vivendo o cristianismo, desenvolvendo a sua fé, mas de repente ele é conduzido pelo Espírito Santo do Senhor a ir uma determinada área e encontrar uma determinada pessoa. E a partir desse fato de Filipe obedecer o mandamento do Senhor e estar à disposição, nós percebemos claramente alguns passos que ele dá para que o evangelismo relacional seja desenvolvido. Então eu queria pensar com você em 4 passos práticos para que o evangelismo relacional se desenvolva. Primeiro passo: é necessário que você se aproxime das pessoas. Quando nós lemos o texto de Atos, no capítulo 8, verso 29, nós nos deparamos com a seguinte afirmação: Então o Espírito disse a Filipe: vá até aquela carruagem e fique perto dela. A intenção de Filipe ser orientado em estar próximo à carruagem era justamente para que abrisse as portas para o relacionamento. O etíope estava voltando de Jerusalém, estava passando por uma estrada deserta, carregava consigo mantimentos, provisões para a viagem. O texto nos fala que ele era uma pessoa de um status e de uma alta posição no reinado na Etiópia. E, consequentemente, qualquer um que estivesse em uma estrada deserta e visse alguém se aproximando, a primeira reação seria correr e não desenvolver ali um relacionamento. A estratégia que o anjo e que o Espírito dá a Filipe é justamente que ele se aproxime, que ele mostre às pessoas, no caso aqui o etíope, que ele não oferecia nenhum risco, mas ele estava tão somente próximo e na intenção de se relacionar. Hoje, quando você se encontra com alguém, quando você se aproxima de alguém, qual é a sua primeira ação? A sua primeira ação precisa ser demonstrar que você não oferece risco. Nós não queremos ameaçar, nós não queremos acusar, nós não queremos excluir as pessoas por meio do Evangelho. Mas nós queremos que as pessoas percebam que nós temos uma mensagem de paz, de esperança e da graça de Jesus Cristo. Portanto, o primeiro passo: se aproxime das pessoas e mostre que você não oferece nenhum risco. O segundo passo que nós podemos pensar é aprender a ouvir as pessoas. Se olhamos o verso de número 30, o texto diz que Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o eunuco lendo o livro do profeta Isaías. É muito comum em uma ação de evangelismo nós chegarmos e começar então a expor toda a nossa convicção, a falar dos nossos ideais, a apresentar a nossa posição de fé e automaticamente questionar as pessoas se elas entendem e se elas aceitam aquilo que nós estamos oferecendo. Queridos, ouvir as pessoas é abrir a porta do entendimento, do relacionamento e do diálogo. Quando você se predispõe a ouvir alguém, automaticamente essa pessoa vai se predispor a também te ouvir. Então, se aproxime das pessoas, mostre que você não oferece nenhum risco, mas aprenda a ouvir as pessoas e estar atento àquilo que elas têm para dizer. Terceiro passo que nós podemos ver no texto: faça perguntas exploratórias.
Se seguimos ainda no verso 30, o texto diz que quando ele então ouviu que ele estava lendo o livro do profeta Isaías, ele fez uma pergunta: o Senhor realmente entende o que está lendo? Fazer perguntas nos capacita e nos possibilita entender as pessoas de uma forma mais profunda. Podemos entender as suas necessidades, podemos compreender as suas apreensões, podemos até mesmo identificar o ponto da fé que ela tem desenvolvido e o quanto ela conhece de Jesus. Fazer perguntas nos permite então explorar tanto o coração quanto a mente das pessoas. E quando falamos do método do evangelismo relacional, quanto mais nós conhecemos as pessoas, mais eficaz será a ação de anunciar o evangelho de Jesus. Então, aproxime-se das pessoas, aprenda a ouvir as pessoas e faça perguntas exploratórias a fim de compreender um pouco mais a pessoa que você se relaciona. O quarto passo do evangelismo relacional é o mais importante, que é apresentar o evangelho. Se nós olharmos o verso de número 35, o texto diz que Filipe começou a explicar-lhe esta passagem. O etíope estava lendo o livro do profeta Isaías e por meio dela anunciou ao eunuco as boas novas a respeito de Jesus. Isso pode parecer muito óbvio, que nós devemos anunciar o evangelho, mas isso nem sempre é óbvio na prática. Muitas pessoas têm entendido uma ação de evangelismo como falar de uma programação que acontece na igreja, como apresentar aquilo que o cristianismo diz que é possível e não possível de realizar, apresentar um conjunto de regras, tentar mudar comportamento das pessoas. E muitas vezes o evangelismo está baseado justamente na figura de um líder humano, onde nós queremos apresentar a pessoa que nos conduz espiritualmente. Repare comigo que o texto não diz que Filipe fala do cristianismo. Filipe não fala dos apóstolos. Filipe não fala dos acontecimentos e dos eventos que a igreja realizava, mas ele apresenta as boas novas de Jesus. O fato de estarmos próximo de alguém, de termos ouvido as pessoas, de termos feito perguntas exploratórias, é para facilitar a apresentação de Jesus. Então, o quarto passo do evangelismo relacional é exatamente anunciar o evangelho de Jesus. Fale da graça, fale do amor, fale da misericórdia, fale do sacrifício de Jesus, fale do quanto Deus ama as pessoas e do quanto Deus se importa especificamente com a pessoa que você está se relacionando. Quando seguimos esses 4 passos, nós então estamos prontos a nos relacionar com as pessoas de forma intencional, com a intenção exata de levá-la ao conhecimento de Jesus. Por isso eu queria te dizer que são ferramentas simples, são ferramentas práticas, mas nós temos muito mais dessas ferramentas e esse assunto é muito mais abrangente quando nós apresentamos os nossos treinamentos de oração, evangelismo e discipulado. Então, se você deseja conhecer um pouco mais, se aprofundar mais no assunto, estamos à sua disposição. Visite as nossas páginas nas redes sociais, visite o nosso site, entre em contato conosco pelo Instagram ou por nossos outros meios de contatos e nós queremos oferecer a você a possibilidade de ter o curso de evangelismo na sua igreja, para que assim nós tenhamos condições de abranger mais pessoas e crescermos no reino de Deus. Um abraço, nos vemos em breve.